Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. É mais um dia de vitória, estamos aqui na casa de Deus e juntos nós queremos adorar o nosso Deus nessa noite. Amém? Queremos servir ao Senhor com alegria. Nós vamos ler o Salmo 100. Amém? Entrando nesse louvor maravilhoso, Salmo 100, nós vamos ler a Bíblia. O Salmo diz: celebrai com júbilo. Salmo 100. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês acharam? Amém? Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ação de graça e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, e a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Então, nessa noite, a palavra de Deus está mandando que nós devemos servir a Deus com alegria. Amém? Então, nessa noite, você expressa a sua alegria diante de Deus, e Deus vai receber nosso louvor. Vamos orar. Soberano, eterno Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento maravilhoso, em que, meu Pai, estamos aqui nesta noite, na presença de Deus, louvando e adorando o Teu nome, Senhor. Tu és rico, maravilhoso, pela Sua bondade, Seu rico amor, e a Sua presença para falar conosco, abençoando o louvor, abençoando, meu Deus, todo o cântico, abençoando cada alma, cada coração, e derramando Tua presença sobre todos os Teus servos, nessa noite, aqueles que não estão por algum motivo aqui, meu Deus, mas que o Senhor visite aonde estiverem, abençoando a sua fé e a comunhão para com Deus. Obrigado por tudo, e nós convidamos nessa noite a presença do Espírito de Deus neste lugar. Venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então se prepare nessa noite, adore o Senhor. Nós vamos chamar a irmã Simone, e ela vai trazer o louvor, e junto nós vamos adorar. Amém? Expresse a sua alegria, tudo que você tem de alegria no coração, expresse para Deus nessa noite, e Deus quer nos abençoar mais e mais. Amém. Porque Ele tem uma bênção para todos nós. Amém? Ele tem uma grande vitória nessa noite para seu povo, e Ele quer derramar essas bênçãos no coração da igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém. Só o Senhor, com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Amém. Amém. Moradores aqui essa noite diz amém. 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 Glória a Louvado Deus. seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amém. Hoje vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bendizer.
traga seus filhos, traga a sua esposa, traga todas as pessoas que fazem parte da tua casa, traga o seu teto, que ele possa estar nesse lugar, que não seja pessoalmente, mas que ele esteja neste lugar, através de uma oração sua, através do seu louvor. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será uma casa do céu. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Como lugar de milagre e oração. Como lugar de milagre e oração. Porque Jesus irá significar. Onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida, de amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar
está voltando. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
igreja aqui na terra, amém? O rei está voltando, irmão. Isso é motivo de o mundo despertar, né? O mundo despertar. O rei está voltando. Esse louvor que você canta, você vê para Jesus descendo. Irmão? E chama a atenção da gente, né? Hoje eu estava lendo a palavra de Deus e meditando, né, sobre Noé. Foi tão gostoso ler na Bíblia, irmão, hoje. Eu saí daqui, deixei os irmãos aqui. E eu cheguei em casa, sentei na mesa para ler a palavra. Você acredita que eu levantei 4 horas da tarde? Eu estava com as costas doendo, lendo a palavra de Deus, meditando. Em todo racionamento que a palavra nos diverte e nos mostra. Amém? E eu meditando que a gente está no mundo, a gente vê mesmo Jesus à porta, chegando. O mundo está servindo dentro da Bíblia de um testemunho, cumprindo as mensagens de Deus. Amém? Esse louvor ele é muito significante a gente meditar, como ele expressa, né? Que a gente medita assim, a gente vê mesmo que Jesus está voltando. Amém. O que dói na gente, irmão Manuel, é que a gente olha para um mundo tomado de gente, né? Mas tudo sem Deus na sua vida. Você chega nas praças, você chega nos bares, no lugar de movimento de festa, é igual a formiga, até dando risada, gritando, mas longe da salvação. O que a gente fica sentindo é isso, né? E a gente pensa, como será no momento do suar da última trombeta? Como será esse povo na terra? E no meio desse povo estão nossos amigos, parentes, sabe disso? Estão nossos parentes. O cristão no mundo, muitos parentes. Né? Alguém dizendo, meu pai me alertou. Meu irmão me chamava tanto. Minha mãe me falava demais. Não deu ouvido. Meu primo tanto me chamou. Como aquele pastor me chamava. Bem ele falava, mas é hora só de lamentação. Tormento e dor. Amém? Mas graças a Deus, irmão, você tem orado, nós estamos orando. Nós esperamos que Deus ainda vai salvar muitas almas. Se Deus quiser. Inclusive nossos familiares, né, que nós temos que ainda não tem a palavra, né, no coração. Amém? Mas Deus é fiel. Amém. Vamos chamar a irmã Rosa aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmã Rosa a expressar sua alegria com Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bom os irmãos expressar alegria, exaltando o Senhor, nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Pessoal, os irmãos, Pai de Jesus. Amém. E nesta noite eu não vou orar, eu vou roubar uma, né? Para a glória do louvor seja dado ao Senhor Jesus, porque não nos acordamos, né? Sustentou. E eu não tenho mais nada para pedir, eu só tenho que agradecer. E nesta noite eu vou dizer, contar, né? Eu gosto de falar sobre tímida, né? Mas Deus faz, a gente não pode responder, né? Ele está lá. E aí, nesta noite eu quero dizer aos irmãos que dizemos médios, né? Porque eu não cobro, mas quando eles falam, eu quero, né? E aí, estamos em 3 anos agora, já sabe agora, faz 3 anos, que eu passei a camada. E foi uma luta, foi quase assim, 2 semanas mais. E aí depois Deus me orando, Deus foi me curando, né? Eu creio que para ligar o Senhor Jesus eu já estou curada. Essa semana eu mandei um pouquinho mais. Glória a Deus. Eu orando, recebendo a Deus. E para ligar o Senhor Jesus eu só passei 2 dias. Amém.
porque eu sou boazinha nem nada. Eu tinha, assim, o médico dizia que eu tinha colesterol alto. E aí, fazia exame e nunca dizer que estava tudo bem. Dona Rosalina, a senhora vai fazer esse exame aqui, e era uma coisa, era outra, tá bom. E o tempo está passando. Só que chegou o tempo que a médica disse, eu vou botar para 20, tá? Não dá um remédio, não vou botar para 20, tá bom. Eu me dou eu não podia comer mais nada. Eu tomava café de noite no campo, daí no outro dia eu me sentia mal. Eu só tomava café 12 horas por dia, me sentia mal. Eu não desejo da pessoa nenhuma que eu sentia, mas era assim um mal-estar terrível. E aí eu fui olhando a Deus, só que para a honra do Senhor Jesus hoje, e a barriga crescia enorme. Para a honra do Senhor Jesus hoje eu fui curada, eu não sinto mais nada. Eu não ia evitando tudo, viu? Evitando gordura, azeite, nada. Amém. Só evitando, não podia nada, não podia ver mais nada. Você não pode comer mais nada, né? Eu vou esperar o que Deus vai fazer. Amém. Pronto, e para a honra do Senhor Jesus eu comprei Louvado seja Deus. 2 caixas de remédio e só comi 2 comprimidos, mas eu não lembro que eu quis tomar. Tá lá, mas tá lá o remédio, eu nem uso mais remédio. Aí a semana passada eu fiz uma. Glória a Isso Deus. comigo foi gordura, docinho, ficou lá comigo. E graças para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não sinto mais nada, estou curada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Como é que a fé é o quê? A esperança é o quê? Crer, né? Como é que não serve, né? Não, Deus disse. Amém. Só agradecer, né? Que Deus faz na nossa vida, Glória a Deus. o livramento, né? Na minha família. E eu só tenho que agradecer. E assim eu agradeço a minha responsabilidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus é fiel, amém? Deus é fiel na vida do seu povo. Você clama, você apresenta o problema a Deus e ele trabalha e ele faz a obra. Amém? Essa é a intenção de Deus na vida do seu povo. Trabalhar, tirar o inimigo, colocar seu povo firme e forte na direção de Deus. Amém? Graças a Deus, isso é muito bom. Amém? Irmã Veraldo me deu uma palavra nessa noite, irmã Veraldo. Ele mesmo dá vontade de assim, Deus é bom! Amém? Amém. Hoje expressar a alegria da gente com Deus. Deus nos abençoe para a gente expressar. Amém? Amém. Eu falo ninguém para paz de Deus. Amém. Glória a Deus. A minha vida, como eu falei, eu não estou muito a falar, só que nada a dizer. Amém, Jesus. Amém, porque eu fui na minha vida e continuo fazendo. Glória a Deus. Por mim, por toda a minha família. É por isso que eu dou graças a Deus todos os dias. Louvado seja o nome de Deus. Quando eu vou me pecar, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Orar e agradecer. Eu leio a Bíblia todos os dias, à noite e pela manhã. Glória a Deus. Porque sem a palavra de Deus, a gente não pode, não tem condição da gente sobreviver. Glória a Deus. Porque no mundo que eu andava, eu não tinha nada de bom. Só era desordem. Era procurando confusão. Chegava em casa, Glória a ia Deus. vendo as coisas. A minha mulher tinha falado comigo uma coisa, que eu só podia assaltar. E eu falei com ela, né? Não tem palavras. Graças a Deus, que Deus não permitiu, eu nunca estou passando nela. Eu falava, eu só falava palavras, eu pedia ela só com palavras. Amém. E é por isso que eu agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Amém. Eu continuo fazendo por mim e pela minha família. E por isso que eu agradeço a Ele por me dar isso. Amém. Glória a Deus. Família, sua fé. E é isso, irmão. Agradecer a Deus.
Deus. Posso falar? Pode falar. E o mais importante, pastor, eu esqueci, porque são muitas coisas. O importante de tudo é que eu esqueci de falar, né? Que é muita coisa, né? E a pessoa emocionada esquece, né? Eu agradeço também às orações, todos, irmãos. Amém. Inclusive do pastor também, da pastora, porque eu sei que todo mundo pode. Amém. Né? Então eu agradeço demais. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. A oração dos irmãos não fica aqui debaixo desse telhado, não. Nenhuma igreja, ela sobe. Às vezes você até ora e parece que nada aconteceu. Mas Deus está trabalhando através da sua oração em outros lugares, em outras bênçãos. Às vezes você não recebeu aqui, mas lá, aquilo que você apresentou a Deus está acontecendo lá. E a bênção está chegando em alguém. Amém? Irmão Manuel, nos dá uma palavra nessa noite. Vem aqui e dê uma palavra. Amém? Vamos expressar o nosso amor, a nossa alegria com Deus. Deus é fiel e maravilhoso. E Ele sempre faz coisas grandes e boas em nossas vidas, né? Deus sempre tem feito coisas grandes e vai fazer em nossas vidas. Amém? Ele é fiel. Amém. Amém. Amém, Jesus. Deus, rapaz, Jesus, Deus continue. Amém. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos ler aqui no versículo na palavra de Deus. Bem conhecido, né? Está no Salmo 50 e o verso 15. Deixa eu ver, irmão. Salmo 50, verso 15. E diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém. O irmão Everaldo, a irmã, agradeceu a Deus, né, irmão? Eu também tenho muito que agradecer a Deus. Amém. Por tudo que Ele tem feito por mim. Quer dizer, todos nós aqui temos mais a agradecer do que pedir a Deus. Amém, Jesus? Amém. Porque nós éramos gentios, éramos para ter colhido a vida, eu gosto muito, lá no 171 parece, era um pecador. Não dava você Deus, né, irmão? Então nós era também no passado também. Amém. Nós agora estamos presentes, não temos mais pecado, porque Jesus Cristo derramou sua última gota de sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Sabemos que nós não merecíamos, né, irmão? Porque nós está distanciado da palavra de Deus, mas tudo diz a palavra de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos vão receber o tempo, eles se chamam filhos de Deus. Porque Deus veio para os judeus. E até hoje os judeus estão esperando o Messias, né? Porque esse Messias já está há muitos anos, muito tempo, dentro dos nossos corações, em nossa família, em nosso lar, nos salvando, nos libertando em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, eu quero que eu falei, né, todos nós aqui, né, temos algo muitíssimo para agradecer a Deus. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho que agradecer a Deus, vou falar rápido aqui, porque só perguntei, mas não estou oportunidade. Eu confesso a vocês que eu passei 11 vezes no centro cirúrgico. Não é brincadeira não, irmão. Fui 11 vezes no centro cirúrgico e graças a Deus que eu fui e voltei, né? A cirurgia que eu fui submetido a ver no hospital municipal, Dona Valderice, entrei no centro cirúrgico, era 11h30, eu desceu por centro para o ambulatório, o refeitório, e o Matheus me levou, era 11h20, e assim. Às 6h30 eu estava lá, né, meu irmão? E aí ela perguntou à enfermeira, não, Samuel, já está lá na frente, na porta, né, chorando, né? E aí quando eu saí, não, minha mãe, não estava lá, Deus me levou, não, nós estamos ajudando. Porque nós fazemos, meu irmão. Aí eu entrei no Alexandre Maltês, essa cirurgia,
tinha 2 nódulos cancerosos aqui na cervical, o entrei no centro cirúrgico, era 6h30, eu saí quase 2 horas da tarde, eu despertei, ele estava na cama, no quarto, minha filha ficava com esse problema de câncer, felizmente estava no quarto da minha. Essa comida está me despertei, que ela me alimentou e tal. Então são uma cirurgia perigosíssima, né, irmão? Você vê, eu passei no Santo Antônio, no período de 15 dias, fiz 2 cirurgias. Uma para retirada do testículo direito, o médico vai diagnosticar a câncer no testículo direito. Mas por 15 dias eu voltei a fazer outra cirurgia lá mesmo. Entendeu, irmão? Então só temos que agradecer a Deus. Amém. Porque o médico, o urologista que me atendeu aqui na clínica, e depois me caminhou para a psicóloga, Glória a Deus. aí não, doutor, não tem problema não, porque se eu morrer para a glória de Deus, e se eu viver para a glória de Deus também. Aí sua família vai encarar isso, o Deus diagnóstico da ultrassom, todos os exames da câncer no testículo direito. Glória a Deus. Só que Aleluia. Deus trabalhou e trabalha na nossa vida. Só que o câncer que diagnosticou na ultrassonografia, na ressonância magnética, ultrassom, tudo, só que Deus inverteu. Em vez de ser câncer, mas eu fui pegar o Glória a Deus. chegou lá, o médico falou, a ausência está até em casa. A ausência de câncer, metassoma, assim, entendeu? Aí tem como não tinha câncer, ele não precisou fazer nada, ele não precisou fazer nada. Amém, Jesus? Pouco dia 9 de setembro, por dia 10, setembro, Aleluia. outro centro cirúrgico aqui. Glória Mas graças a a Deus. Deus, toda vez eu fui e voltei, né, irmão? Graças a Deus, que Deus tenha me dado a vitória, a mim. Eu agradeço a Deus pela oração de santo, porque minha filha, ela já diagnosticou que está curada. Fazendo quimioterapia no dia 8, sexta-feira agora, é de madrugada. Mas Deus está me provando de tudo. Amém? A minha irmã, a minha irmã isso. Ela já digo que estou curado. Estou curado, então Deus abençoe. Então eu agradeço a Deus pelo lugar, agradeço os irmãos que oraram em nosso favor, em nossa família. Hoje é culto da família, né? Que Deus sempre abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém? E a paz de Deus. Obrigado, meu Deus. Amém. Deus abençoe o Manuel, né? Isso é muito bom, né? Mas a gente vê Deus operando em nossas vidas, nossas famílias, né? E na saúde, e tudo é um operar de Deus em nossa vida. Nós vamos ouvir essa noite a irmã Simone. A irmã Simone vai expressar a alegria do seu coração. Amém. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou por Deus, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A bênção do Pai, mais uma vez, é bom na condição de pecador. É uma bênção. E ele fala assim profundamente, né? É bom ouvir o testemunho e a gente fica admirado com o poder de Deus em nossas vidas, né? O irmão Manuel fez várias cirurgias. Eu, no lugar da sua esposa, estava com o coração pequenininho, porque eu não gosto de cirurgia e eu fico logo nervosa quando alguém veio a fazer cirurgia, mas eu sei que tudo que Deus acontece, Deus está com nossas mãos, em nossas vidas. E Deus está com Deus. Morrer com Cristo é lucro. Falando de família, eu estava conversando esses dias com o pastor Aristóteles, falando de minha filha. Eu tenho uma filha que faz faculdade de enfermagem. E quando ela nasceu, minha mãe pegou ela, deu nos meus braços e falou assim, isso aqui é a responsabilidade sua, que Deus chamou para você cuidar.
e naquele grande dia Ele vai te cobrar por essa alma, né? Minha filha, eu tenho uma filha chamada Thalina, ela tem 25 anos, ela é casada, vai fazer 5 anos de casada. E tudo que eu tenho hoje, conquistei hoje, foi através de oração. Eu não sou nada sem Deus. Eu não vou lugar nenhum se Deus falar vá. Se eu sentir qualquer coisa errada, eu não vou. E tudo que eu adquiri através de oração. Minha filha começou a terminou os estudos e aí eu estava estudando para poder fazer o vestibular, fazer o Enem. Ela estudando no colégio da Polícia Militar, eu consegui através de oração, porque todo mundo tem o costume de falar assim, você conseguiu uma vaga no colégio da Polícia Militar só através de peixe. Grande peixe. Aí eu falei o tempo todo, eu vou me importar com o peixe. Se eu sei um Deus que é o dono do mar. E nisso eu consegui uma vaga com a minha filha. Eu fui 7 vezes conversar com o capitão da Polícia Militar aqui na Ribeira, porque ela foi transferida. E no que ela foi transferida, eu não estava conseguindo vaga de jeito nenhum. Aí o capitão falou assim, o grandão lá, né? Falou assim, que vontade de novo para Feira de Santana. Vou estudar lá mais um ano para depois conseguir uma vaga aqui. E no ano que minha filha estudou em Feira de Santana, ela ficou doente um ano todo. Ela adquiriu uma tosse alérgica que de jeito nenhum ela não parava aquela tosse. E 7 vezes eu fui aqui na Ribeira, Salvador, em Salvador procurar vaga para ela. Aí, na penúltima vez que eu fui, o rapaz disse que não tinha conseguido ainda. E eu falei para ele que eu ia conseguir e que eu confiava em Deus, né? E eu falei para ele que eu exercia a minha fé. E quando eu falei isso, lá o Colégio da Polícia Militar, não sei se os irmãos conhecem, lá no comércio, o clube dos oficiais, ele é imenso, enorme. Aí tinha uma faxineira lá fazendo limpeza e ela estava cantando, mestre, eu preciso de um milagre. E eu ouvi, né, ela cantando lá alto, eu ouvi na sala dele e comecei a chorar. E eu falei com ele que Deus ia me abençoar, que eu tinha fé suficiente, Deus ia conseguir a vaga para ela. E aí, no último dia que eu fui, né, tentar de novo, ir na escola, procurar esse rapaz, esse capitão, ele olhou para mim e falou assim, você disse que podia ser qualquer lugar em Salvador, qualquer lugar em Salvador, não queria que ela voltasse a Feira de Santana, mas qualquer lugar em Salvador. E com a glória de Deus, minha filha conseguiu uma vaga na Ribeira e terminou seus estudos. E o estudo do Colégio da Polícia Militar é ótimo. E através dos estudos ela conseguiu uma faculdade de enfermagem. E essa faculdade ela vai terminar esse ano para a glória de Deus. Ela conseguiu uma bolsa gratuita para a glória de Deus, porque o mundo não merece glória nenhuma. E se eu fosse pagar cada mês essa faculdade, era acima de R$5.000 por mês que eu tinha que pagar. Mas como o servidor da prata e do ouro, ele abençoou a minha filha com essa bolsa integral e para a glória de Deus. Eu não paguei um centavo nessa faculdade da minha filha. E esse ano, com a permissão de Deus, ela há de se formar em nome de Jesus. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena ser dependente desse Deus. Cair e levantando, nós temos que estar aqui no altar. Porque é aqui no altar que Ele nos cura. É aqui no altar que Ele nos preenche. É aqui no altar que Ele nos abençoa. O mundo não tem nada para nos oferecer. Ele aparentemente parece ser bom. Mas de bom Ele não tem nada. Antes de você passar pela porta estreita e saber que Deus está dando os braços arreganhados para cuidar de você, te proteger, te amar, do que se passar por uma porta larga e saber que lá no fundo tem perdição. Então vale a pena a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Amém. Obrigada em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. É isso, irmão. Engrandecer a Deus, contando tudo que Deus faz em nossas vidas, amém? Exaltando a Deus por essas bênçãos maravilhosas que a gente coloca nas mãos dele e ele abre porta, que a gente espera, né? Deus abençoe também, a nossa irmãzinha também está aqui hoje com a gente, mas o irmãozinho dela, né? E Deus abençoe também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe
a mãe dela, Cassandra, né, Ronaldo, como tivesse todos aqui, né? Mas Deus abençoe. Irmão, já tem uma palavra para nós nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, irmão, da paz do Senhor. Amém. Romanos, capítulo 10, versículo 11, diz: conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Amém. E o 13 ainda diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Eu estou feliz porque um dia, amém, invoquei o nome do Senhor. Aleluia. Eu criei em Deus poderoso, Deus verdadeiro. Amém. Até hoje aqui tem sido fiel à minha vida. Amém. Glória a Deus. Ele é quem me sustenta, o Senhor quem me dá força para cada dia caminhar. Amém. Uma nova vida. Aleluia. Com o nosso Senhor. Aleluia. Cada dia, nós acordamos, né? Nós vamos pegando aquele dia na mão do Senhor e nos alegramos que o Senhor tem nos dado força, tem trabalhado ao nosso favor. Amém. E assim a gente tem que cada dia glorificando o nome do Senhor, agradecendo, né? Coração cada dia grato. Aleluia, porque o Senhor tem se mostrado fiel. Amém. Não vale a pena trocar as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Aleluia. Nós já sabemos que é o fim daqueles que, né, falecendo nesse mundo e não tendo o Senhor, né, não estando em comunhão com o Senhor, sabendo para onde Ele vai. Aleluia. Assim, cada um nós possamos cada dia viver nossas vidas. Aleluia. Para que um dia eu venha buscar a sua igreja e ali possamos nós também estar naquele grande dia. Amém. Estar diante da face do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, essa oportunidade no Senhor Jesus. Amém. Abençoe, obrigado, né? Todos os irmãos. Graças a Deus é bom ouvir os irmãos, né, expressar. Amém. Cada um expressa algo importante, maravilhoso. Daquilo que Deus tem feito, que Deus está fazendo, né? E Deus é tão bom, porque Ele não para, não, Ele continua, né? Abrindo a porta, o caminho. E a gente olha para a gente e diz que é que eu mereço tanto assim, mas é a bondade de Deus, né? A bondade de Deus é grande para com todos nós, em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus que nós temos esse prazer, amém? Graças a Deus que da semana em diante talvez nós tenhamos uma Sandra também, uma Larissa aqui, né? Ela disse só lá para vir quando tiver o carro. De fato é meio complicado aqui lá para elas, mas acho que talvez para a semana em diante elas já estão aqui também visitando com a gente. Vamos orar para Deus completar a bênção, amém? E nessa noite você tem oferta, você traga aqui na frente, nós vamos louvar o Senhor. Eu quero ser um vaso, amém? Eu quero ser um vaso para a honra do Senhor. Eu quero ser um vaso para a honra do Senhor. Senhor, enche meu vaso com o Espírito Santo. Eu quero ser um vaso para a honra do Senhor. Eu quero ser um vaso para a honra do Senhor. Eu quero ser um vaso para a honra do Senhor. Senhor, enche meu vaso com o Espírito Santo. Quero ser vaso para a honra do Senhor. Eu quero ser vaso para a honra do Senhor. Eu quero ser vaso para a honra do Senhor. Senhor, enche meu vaso com o Espírito Santo. Eu quero ser vaso para a honra do Senhor. Eu quero ser vaso para a honra do Senhor. Senhor meu Deus, nosso grande Pai, nós queremos aqui, meu Pai, te apresentar toda oferta, todo dízimo do Senhor. Na casa de Deus, teu povo dão com amor e com alegria, que Deus venha multiplicar, abençoando a todos os dízimos, todas as ofertas, como também, meu Pai, todo o povo de Deus, derramando a ricas bênçãos gloriosas do céu, coração de todos, multiplicando as tuas obras gloriosas, em nome de Jesus.
e abençoando, meu Deus, todo o trabalho da obra na casa do Senhor. Deus seja louvado e exaltado, possa glorificar e abençoar toda a igreja, todo o povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Gênesis. Amém. Gênesis, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, e versículos 5 a 7. Amém. 5 a 7. Glória a Deus. Gênesis 6, 5 e 7 versículos. Glória a Deus. Aleluia. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Amém? Agora nós vamos ler do versículo, louvado seja Deus, do versículo 13 ao 22. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que ele farei perecer juntamente com a terra. E faz-me uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento e calafetará com betume por dentro e por fora, deste modo os fará. De 300 covados será o comprimento, de 50 a largura, de altura de 30, de 50 a largura, a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura e um covado de altura. A porta da arca colocará lateralmente e fará pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro, porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Debaixo do céu, tudo o que há na terra perecerá. Contigo farei estabelecer a minha aliança. Entrará na arca tu, teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 e 2, Pérsia, macho, fêmea, fará entrar na arca para conservar vivo contigo. Das aves segundo a espécie, do gado segundo toda a sua espécie, e de todo réptil da terra segundo a espécie. De 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, junta contigo se te há para alimento,
e a ti e a ele. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe ordenar. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, meu Deus, por este momento, pela vida de cada irmão, pela nossa vida, e o Espírito Santo, nosso Deus, possa falar conosco e nos abençoar, entender, meu Pai, a tua santa e maravilhosa vontade. O Espírito de Deus fala nos nossos corações, abrindo nossa mente, entender todas as coisas para a glória do teu divino nome. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus e nós vamos meditar um pouco. Amém. Contexto do dilúvio, capítulo 6, versículo 5 a 7. O mundo estava cheio de maldade e violência. Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio, mas viu em Noé um homem justo, íntegro, que andava com Deus. Amém? Palavra bonita, né, irmão? Andava com Deus. Noé andava na presença de Deus. Que coisa boa, né? O povo de Deus anda com Deus. O povo de Deus fala e ele ouve. Amém? Aleluia! A aplicação mostra, em meio ao pecado do mundo, Deus procura quem obedece. Amém? E Deus encontrou Noé, um homem temente a Deus e que andava na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos o chamado de Deus a Noé. Noé era um homem justo, sincero, de fé, andava em comunhão com Deus, e Deus se agradou da pessoa de Noé e sua família. Mostra que a família de Noé também era obediente a Deus. Também mostra que o seu genro, o Nora, era também obediente. Porque aqui Deus salvou Noé, sua família e os seus genros, né? Ele mandou que fizesse a arca com todos aqueles dividimentos como Deus ordenou. Imagina, irmão, que Noé teve toda a paciência de fazer tudo segundo Deus tinha lhe ordenado que fizesse para ele a arca. Noé não fugiu de nenhum dos padrões. Ele seguiu todo o modelo da planta que Deus tinha dado para ele, de fazer uma arca. Noé creu que Deus ia mandar chuva. Mesmo, amém, Deus deu as instruções detalhadas para construir a arca. Noé não questionou, nem nada mudou. Assim fez Noé conforme tudo que Deus tinha lhe mostrado e falado que ele fizesse. Amém? Noé, ele estava com a convicção de que Deus ia mandar realmente 40 dias e 40 noites de chuva. Mas no meio de toda a zombaria, a aplicação da palavra diz que Noé obedecer a Deus é confiar sem duvidar, mesmo quando não entendemos o que Deus quer fazer, ou o que Deus vai fazer. Amém? Por exemplo, hoje nós temos uma palavra que nos afirma que Deus voltará na figura de Cristo para buscar a sua igreja, né? E nós cremos que vai acontecer. Nós cremos que Deus vai cumprir com esta palavra. Mas tem muita gente no mundo que não crê. A mesma coisa do tempo de Noé. Duvidam, né? Acham que Deus não vai agir como o Evangelho tem sido pregado, como o Evangelho tem sido anunciado. Muitos acham que
É conversa dos crentes. Mas um dia, uma hora, um mês, ou qual seja o ano, vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Assim como diz a palavra de Deus, aleluia, Jesus disse, amém? Como foram nos dias de Noé, quando comia, bebia e dava-se em casamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus disse que assim, da mesma forma, será a volta do Filho do Homem a este mundo, amém? A construção da arca. Noé construiu a arca durante muitos anos, mesmo sendo zombado pelo povo. Achava que ele estava velho, que ele estava caducando, delirando. Ele não ouviu o que o povo dizia, mas ele fez o que Deus lhe mandou. Da mesma forma, nós precisamos aqui na terra cada dia crer e fazer tudo como Deus nos manda. Amém? Ele persevera em obediência constante, não apenas no início. A aplicação da palavra, obediência exige paciência e firmeza, mesmo quando os outros não nos apoiam. Amém? Mesmo quando nós não temos apoio de outras pessoas, mas nós cremos em tudo que a palavra de Deus fala conosco. Nós cremos em tudo que a palavra de Deus detalha. O dilúvio, Deus cumpre sua palavra. E Deus cumpriu no dia do dilúvio. Quando Noé terminou de construir a arca, choveu 40 dias e 40 noites. Somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca foram salvos. Amém? A aplicação, a obediência nos coloca debaixo da proteção de Deus. A obediência de Noé colocou ele, a família e todos aqueles animais debaixo da proteção da presença de Deus. E Noé creu. E tudo aconteceu de fato como ele pregou. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A primeira pergunta: quem era diferente de todos e obedecia a Deus? Quem era o homem naquela época diferente de todo aquele povo e obedecia a voz de Deus? Era Noé e a sua família. Quem são hoje obedientes num mundo tão turbado, num mundo de tantas ruínas que nós vivemos, num mundo de tanta doença, tanta violência, tantas tragédias? Quem são o povo hoje aos olhos de Deus que ele se agrada? O povo de Deus. Amém? Que está lutando e andando segundo a palavra de Deus, de ter nos instruído dentro dos preceitos da vontade gloriosa do Pai. Amém? Não andando segundo o curso da nossa própria natureza, mas vivendo de acordo com a vontade gloriosa de Deus. Naquilo que a palavra nos amostra e nos ensina cada dia, e nós seguimos nessa jornada, sabendo que tudo que está escrito na palavra, um dia, uma hora vai acontecer. E ele vai cumprir toda a palavra. Segunda pergunta: o que aconteceu com Noé e sua família durante a chuva? A resposta: ficaram seguros dentro da arca. Quem sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca? Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, irmão, que a arca ela levou 377 dias. Amém?
para voltar e alcançar a terra. Faça a conta quanto dá: 377 dias. Levaram quase 54 semanas sem a arca alcançar o chão. Mas lá estava Noé e a sua família guardada e os animais que ele colocou na arca pela ordem de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pergunta final: o que aprendemos com Noé? A resposta esperada: que devemos obedecer a Deus e confiar em todas as suas promessas, assim como Noé confiou. Não podemos, amém, desistir, irmão, de tudo que a Bíblia diz. Aleluia. A pergunta é que Deus colocou no céu como sinal da sua promessa. Deus colocou o arco-íris para toda vez que ele aparecer, representar o povo, a aliança que Deus fez com Noé, para lembrar da aliança que Deus fez naquela época com Noé, com a família e com toda a descendência de animal que estava na arca. Agora, irmão, quando a gente olha como Deus, na sua palavra, ele deu a sabedoria a Noé de fazer uma arca com o desenho da planta que Deus tinha dado a ele. E Deus mandou que Noé colocasse ali todos os animais que ele exigiu. De cada animal casaram para semente. Imagine, todo esse tempo, Noé colocou comida lá, tanto para os animais como para ele também, de sua família, para durante aquele tempo todo. Amém? E nada faltou. E Noé venceu a promessa e alcançou a vitória que Deus tinha prometido. A igreja hoje, irmão, tem uma promessa. Jesus disse lá em Mateus: como foi os tempos de Noé, assim será a vida do Filho do Homem. Muitos não estão acreditando, muitos não estão confiando, outros estão andando de qualquer maneira, não estão levando a sério. Mas aqueles que estão levando a sério, aqueles que estão crendo na promessa que Deus fez na sua palavra, aqueles que acreditam no que a Bíblia diz, esses herdarão o reino do céu naquele grande dia. Amém? Porque é uma promessa de Deus, não é uma promessa do homem, é a promessa de Deus. E para isso nós precisamos estarmos cada dia, amém, coligado com essas bênçãos poderosas de Deus, amém? Para chegarmos e alcançar no céu. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja a Deus. Aleluia! A pergunta: quem era diferente de todos e obedecia a Deus? A resposta é que era Noé. Naquela época, no meio de um mundo tão grande e que tinha tanta gente, mas só Noé e a sua família obedecia a voz de Deus e confiava na promessa da sua palavra. Irmãos, muitas pessoas hoje que não creem na palavra de Deus. Milhões e milhões de pessoas em toda a terra que não faz caso da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é o meio de Deus advertindo o mundo da sua volta para buscar um povo que esteja preparado, um povo que esteja andando de acordo com a sua vontade. E os olhos de Deus estão em toda a terra, contemplando a vida de cada cristão, contemplando tudo que é feito, tudo que é realizado, de que maneira é a fé, de que maneira é a crença, de que maneira cada um está seguindo o Evangelho. Tudo isso Deus está no céu olhando. Então, meus amados irmãos, nós vemos que é a mesma promessa gloriosa que Deus deu através do dilúvio. Deus estabelece aliança com Noé, colocando o arco-íris como um sinal, amém, da promessa que ele deu.
Você encontra essa resposta lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 12 a 17. Amém? Quando a arca abaixa e Deus mostra a Noé, aleluia, que agora ele vai reinar na terra. Você já imaginou? Ninguém esperava que aquilo ia acontecer, mas Noé, um homem temente, um homem que confiava na palavra de Deus, ele cria. A Bíblia diz que Noé, irmão, ele andava com Deus. Isso representa que Noé obedecia a Deus em tudo. Ele tinha prazer de obedecer, porque ele sabia que Deus era cumpridor daquilo que ele fala. E Noé estava na expectativa, amém? De buscar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. A obediência de Noé resultou em bênção para toda a humanidade. Hoje, pela fé de Noé, nós também somos participantes com ele das bênçãos que foi realizada através, amém, da aplicação da obediência. Não só nos abençoa, mas também alcança muitas famílias que têm ouvido a palavra através de você, através de pregadores que estão anunciando ao mundo inteiro que Jesus preparou, aleluia, um convite para que o homem se apresente a Deus, para se preparar, para alcançar naquele dia as bênçãos de Deus, amém? A obediência não só nos abençoa, mas também alcança as nossas famílias e todas as famílias que nós levemos a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não é à toa que a palavra de Deus hoje, ela é pregada. Ela é apenas algo que Deus está advertindo o mundo, advertindo a igreja, a ponto que Jesus deixou claro: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não há poucas moradas, há muitas moradas na casa do Pai para o povo de Deus. Mas nós vivemos perante um Deus zeloso, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que cuida de nossas vidas, um Deus que nos livra de tempestade, um Deus que tem nos mostrado o caminho para o céu, um Deus que tem abençoado nossas famílias. Através de Noé, nós alcançamos a bênção, nós somos também participantes com ele da bênção que está preparada para o grande momento e o grande dia que Jesus voltará para encontrar com a sua igreja aqui na terra. Meus irmãos, nós não estamos aqui, amém, para dormir, amém? Nós estamos no momento que nós vemos que o mundo está completamente dominado com a violência e as consequências do tempo de Noé. Leia aí Gênesis 6, aí mesmo de junto. Gênesis 6. De um em diante. 6:1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, Amém. Os varões de fama. Amém. Está diferente o mundo de hoje. Tinha se multiplicado.
Deus olhou e viu que o homem estava. Você vê aí que fala, os filhos de Deus. Os filhos de Deus se agradaram das mulheres. Você sabe quem é que está falando essa passagem dos filhos de Deus? Anjos caídos que vieram do céu, constituíram com mulher que tiveram filho. Como estava o mundo devassidão? Amém? Como estava o devassidão na terra? A terra estava tão dominada, tão maligna, que anjo teve filho com mulheres que eles se agradaram. Os filhos de Deus, está falando dos anjos decaídos que vieram do céu. Tiveram filhos que, segundo a tradição, eu estava estudando outro dia, diz que são aquela família, a nação dos Amalequitas, que era um homem gigante. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê, irmão, que a violência foi multiplicada na terra. E a terra estava dominada por toda a depravação moral diante de Deus. Como é que está o mundo hoje? Hein? Como é que você olha para esse mundo hoje? Quando você sai por aí? O que é que você vê na terra? É diferente daquele tempo de Noé? Será que está sendo menor ou maior? A mesma coisa do tempo de Noé. Aí Jesus diz, assim como foi nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não perceberam, veio o dilúvio, consumiu a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus, irmão, está às portas. Cabe à igreja, cada dia, se levantar mais com Deus. Pregar, nós estamos pregando. O povo é que está com o coração fechado, né? Mas o Evangelho está sendo muito pregado. Na televisão, você vê vários programas lá pregando a salvação, mostrando milagre. Você encontra na rua, todo canto, uma igreja pregando a palavra. Você encontra culto em ar livre. Você encontra pessoas distribuindo folheto. Você encontra as pessoas convidando a igreja. Mas o coração do povo está trancado. Só se abre para as iniquidades. As iniquidades, o povo abre o coração, o povo pula, o povo grita, o povo festeja as iniquidades. O povo tem alegria, tem prazer, mas para Deus ninguém quer conta. Jesus diz como foi no tempo de Noé. Nós estamos vivendo esse tempo. Cabe nós a me olhar para todo exemplo, amém, de que Deus falou através de Noé. Está cada dia firmado em toda preparação que Noé deixa para nós. Noé pregou. Vai chover, gente. 40 dias, 40 noites. O povo zombava, o povo vivia, o povo comia, o povo festejava, o povo matava, o povo roubava, ninguém obedecia a voz de Noé. Nós não estamos num mundo estranho. E o que o mundo está enfrentando, irmão, não é acidente, não é culpa do governo. Eu estava olhando outro dia e meditando com Deus. Nós pecamos. Nós ficar discutindo presidente, governo, prefeito, brigando. Nessa eleição passada do Lula, eu vi pessoas cristãs brigando, não foi discutindo, não, brigando a favor de Bolsonaro, escarnecendo de Lula. Isso é pecado em nossa vida. E aos poucos eu vim aprendendo. Nós não podemos criticar nenhum deles, orar por eles. É o nosso dever, orar por eles. Nem orar dizendo, olha Senhor, eu quero aquele. Senhor, tu sabe quem deve tu botar lá no trono. E eu vi pessoas cristãs, e foi muitos, brigando mesmo. Eu vi aquele Silas Malafaia na rede social. Se Lula vai chegar na frente dele, ele matava. E alguém fez uma pergunta para mim um dia: aquele Silas Malafaia é crente mesmo? Eu digo, é. Rapaz, eu vi aquele homem é crente. As pessoas brigando, discutindo, em vez de estar brigando pela salvação. O que nós temos de falar com esse povo é que Deus usa
use ele quem for melhor e bote lá. Porque Deus sabe preparar e botar lá quem é da vontade de Deus. Não é nós brigar não. O fulano, porque nenhum deles vale nada, tudo só quer dinheiro. É orar a Deus. Amém? E nós, o mundo está corrompido pela ganância, pela violência, a prostituição, né? Prostituição na terra é um negócio, misericórdia. Misericórdia, não está isso hoje no mundo. Muitas pessoas hoje não falam mais nem casamento. Outro dia eu vi uma atriz, pessoal de fama, dizendo que já casou 6 vezes, e ainda comprou com uma exaltação. Já me casei 6 vezes, tive 7 maridos, 6 vezes. E olhando, coitado. Então o povo está conformado. A violência está em todo lado, em todo sentido. Isso é violência do inimigo aproveitando e entrando nos corações, porque os corações estão fechados para Deus. E quando a porta está fechada para Deus, está aberta para o mundo, né? E o diabo entra, e essas coisas estão acontecendo. O povo tem prazer na bebida, o povo tem prazer em matar, o povo tem prazer em roubar. Tudo está escrito: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas é isso que o povo está fazendo, né? E tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus, que o mundo está tomado por todo tipo de espírito contrário à vontade de Deus. E a gente está vendo no mundo cristão hoje muita gente brincando. Você vê por aí? Não leva a sério buscar Deus, né, irmã Vera? Para nos colocar no caminho cada dia. A fé não valoriza o culto. Cada culto que nós estamos procurando, que o crente procura, ele está buscando força, buscando refúgio, para se revertir da presença de Deus, para no grande dia da última trombeta, ele está como Noé. Amém? Ele está como Noé. Deus chegou e disse: Noé, tudo pronto? Tudo, Senhor. Entra agora na arca, você e sua família. E Noé entrou. E os anjos veio e fechou a porta. E levou a chave. Porque Deus sabia que o povo ia pular em cima da arca. Muita gente. E Noé ia abrir a porta da arca. E ali estava encerrado o contrato de Deus. Hoje a palavra de Deus está sendo dada a milhões e milhões. Quando a arca fechou e a chuva começou, aquela arca, ela cobriu de gente por cima. Só que eles não aguentaram, foram caindo, morrendo de fome, de sede, foram morrendo. Mas ela cobriu de gente. Mas Noé sentiu pena e dor, mas ele não podia abrir a arca. Assim no dia da volta de Cristo. Muitos que ouviram a palavra, muitos que até seguiram, mas desistiram, naquele dia correrão. É essa parte que a palavra de Deus diz que naquele dia correrão lágrimas de sangue nos olhos. As lágrimas se transformarão em sangue. Amém? Pelo sofrimento que vão passar, mas o povo não está aí, né? O povo não quer nem saber, o povo quer saber é de curtir, é de fazer, é de se alegrar, é de usar os prazeres que desejam, é de cuidar de uma casa, cuidar de tudo. Olha, irmão, eu perdi um pouco de estar me preocupando muito com casa. Eu antes era uma coisa, né? Mas eu perdi. Eu tenho um quarto lá em cima, está com contrapiso, desde quando eu fiz a casa lá em cima. Eu me esmureci tanto que até hoje nunca comprei o piso para botar, você acredita? Porque eu já olhei e penso, não vou levar nada. O que é bom, a casa que eu não tinha, Deus me deu hoje 2. Eu não tinha. Comecei morando de aluguel, sufoco medonho na época. Eu com a esposa e um filho, e que sufoco para pagar o aluguel. Hoje Deus me deu 2, vou estar lá, mulher civil para ela da banca, e eu moro lá em cima tranquilo. Porque o meu foco
Eu mudei, meu foco está no céu. Amém. Eu ando muito, claro que eu tenho que zelar minhas coisas que Deus me dá e não está. Mas no primeiro lugar, o meu foco está no céu. Eu não quero, eu digo em casa a minha esposa, eu não quero perder a salvação da minha alma. Porque eu sei que eu vou sofrer eternamente. Amém? E por isso que nós sempre estamos lendo, irmão, e meditando. E esta passagem, ela nos traz muito o significado. Se você ler esse livro de Noé todo até aonde a arca pousou na terra, você vai ver quanto é maravilhoso você ver o operar de Deus. Noé não teve um problema, Noé não teve uma consequência, Noé não sofreu nenhuma humilhação, estava lá dentro da arca tranquilo, comendo e bebendo, sentado. Imagine, dentro da arca, sentado, comendo e bebendo, talvez cuidando dos animais lá, né? Eu acho que ele botava comida, separava a comida para botar para os animais, né? Mas Deus programou, Deus fez tudo ali de acordo com a vontade de Deus. E a obediência de Noé e os animais que ele usou para botar ali, levaram ele a chegar no lugar da vitória. Deus também fará isso conosco. Milhões e milhões, irmão, que hoje não dão crédito a ouvir a palavra de Deus, que não faz questão de ir na casa de Deus, como muitos são convidados. Naquele grande dia vão chorar e vão correr atrás, mas será tarde, porque tudo de Deus tem um tempo determinado. Tudo de Deus tem um tempo. As coisas de Deus não é manual, não. Tudo de Deus tem um tempo, e no tempo exato ele faz a obra segundo ele fala. A gente olha que a bondade e o amor de Deus é muito grande, mas também é um Deus severo. Ele cumpre com aquilo que ele disse para mim, mesmo que me doa, mas ele cumpre com aquilo. Você já imaginou? O povo estava lá com o coração endurecido, o povo comia, o povo bebia, o povo farriava, o povo prostituía, o povo jogava, o povo pensava em tudo quanto eles pensavam. Deus só adianta. Deus desceu e disse: Noé, eu resolvi, vou dar fim em toda a carne vivente na terra, vou destruir tudo, faça uma arca, assim, assim e assim. E o que é importante, irmão, que a gente observa, é que Noé teve a inteligência e a capacidade que Deus lhe deu de fazer tudo conforme Deus mandou ele fazer. E depois de ele ter feito tudo conforme ele desejava fazer, Deus chamou ele: agora entre. Noé entrou na sua família. Você já pensou como esse mundo está vivendo? É pessoas que a gente vê sofrendo, é pessoas que a gente vê, situações, né? Que a gente vê na televisão, situações por cima de situação, é um por cima do outro. E tudo isso é uma obra do diabo. Deus está vendo. Mas por que Deus, outro dia alguém perguntou para mim, por que Deus não livra, por que Deus não repreende o mal e livra aquele povo? Por causa da obediência, ele tem que passar por aqui. É o que nós estamos lendo em Noé. Quem levou Noé a alcançar todos os padrões daquilo que Deus tinha para ele? A obediência. Ele procurou fazer tudo que Deus lhe ordenou fazer. Como nós estamos aqui nessa noite, nós estamos na casa de Deus, fazendo o quê? Num culto. Fazendo o que? Agradecendo a Deus em primeiro lugar, se preparando, ouvindo a palavra, meditando na palavra, buscando o Senhor, preenchendo nossos corações. Para quê? Para que no grande dia que Ele vier arrebatar a igreja, nós estejamos prontos para subir. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Antes que a porta se feche, nós estamos lá dentro da arca da salvação. Amém. E a Bíblia diz: estaremos para sempre com o Senhor no céu. Privilégio. Aí eu fico olhando às vezes como a gente vê o mundo, o povo não valoriza isso. A violência, o povo hoje, roubar. Muita gente hoje tem que roubar como emprego, como trabalho. Outro dia eu vi alguém dizer que um saiu para ir roubar e disse que ia batalhar e ia trabalhar. O cara me contando de uma pessoa
conversando com ele, disse que ia trabalhar. Ele disse, está trabalhando em que lugar? Ele contou, não, eu vou agora. Ele conhecia a pessoa, né? E assim está o mundo. Mas olha, meus amados irmãos, nós temos um Deus no céu. 2 olhos em toda a terra. E um livro de anotação que é a mente dele, notando tudo. Hoje, irmãos, nós temos a promessa, nós temos a bênção, nós temos a certeza, nós temos um Deus que vai cuidar de mim, vai cuidar de você, vai cuidar de nossa família, vai cuidar de todo aquele que se apresentar perante a presença de Deus e andar segundo a sua palavra, né? Conclusão, mensagem principal: Noé foi salvo porque creu e obedeceu a Deus. Hoje Deus também chama a obediência em Cristo para termos vida e vida eterna com Cristo. Hoje Deus não nos deu uma arca, mas nos ofereceu Jesus como nosso Salvador, que veio para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então isso para nós, irmão, é uma palavra que conforta a nossa alma. Mateus 18, louvado seja Deus, Mateus 28 e 18 diz, amém, porque o Filho do Homem veio buscar o que havia perdido. Nós estávamos perdidos e Jesus nos achou quando nós nos arrependemos diante dele. E hoje Jesus está com a porta aberta, chamando o pecador ao arrependimento, reconhecer ele como Salvador e receber na sua vida como a arca para a sua salvação. Hoje Jesus, quando a gente olha a vida de Zaqueu, a gente medita e vê que Zaqueu era um homem desvalorizado. Zaqueu era um homem que estava completamente sem nenhuma reputação do bem naquela região dele. Amém? E tudo que Zaqueu fazia era mal perante os olhos de Deus. Mas no dia que Jesus apareceu, Zaqueu desejou ver Jesus e subiu naquela árvore, a Bíblia diz que tudo mudou. Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje convém me posar em tua casa. Chegando na casa de Zaqueu, Jesus começou pregando, eu creio que falando dentro das coisas daquilo que Zaqueu fazia. E Zaqueu olhou para Jesus e disse, olha Senhor, se eu tenho defraudado o povo, se eu tenho feito coisas que não têm sido boas ao povo, eu quero devolver 4 vezes mais. Zaqueu sentiu nas palavras o desejo e a necessidade de seguir a Deus e desejou indenizar aquele povo que ele tinha defraudado. A palavra de Deus dentro do coração de Zaqueu mudou o sistema da vida de Zaqueu para a presença de Deus. Aquele homem agora era um homem que tinha arrependimento das coisas que ele fazia, porque agora ele ouviu da boca de Jesus ele pregar sobre a salvação da alma. Zaqueu viu que ali tinha um valor maior do que a riqueza que ele tinha. E Zaqueu disse, olha Senhor, se eu tenho roubado o povo, eu quero devolver 4 vezes mais o tanto daquilo que eu tenho defraudado. Vamos supor, se Zaqueu tinha me levado 5 mil de minha parte, ele queria me devolver 4 vezes mais, ele queria me devolver quanto? 20. Então ali estava o valor da salvação, entrou no coração de Zaqueu, e ele viu que aquelas coisas que ele fazia eram passageiras, mas coisa valiosa tinha Deus para ele, e ele abraçou. Isso é a salvação da nossa alma.
Amém? Vamos abraçar, irmão, como Zaqueu, tudo que a palavra de Deus tem nos dito a respeito de nos preparar para o grande dia do arrebatamento da igreja. A igreja, irmão, aqui na terra, ela tem só expectativa, e essa é o arrebatamento da igreja. Não podemos perder, e não podemos desligar disso em momento algum. É algo que precisa estar todo momento em nosso coração e nossa mente. O arrebatamento da igreja, o encontro com Jesus naquele grande dia, como Deus garantiu a Noé, aleluia, que ele faria tudo aquilo. Jesus nos garante que ele vem sem demora, para nós guardar o que tem, porque ele voltará para buscar a sua igreja. Amém? E a igreja é eu e você, e é todo aquele que estiver pronto na presença de Deus. Naquele dia herdará a salvação que está pronta e preparada por Deus. Amém? Não desista da sua batalha. Amém? Seja sempre fiel, mesmo caindo ou levantando. Não desista, porque a nossa vitória é garantida por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa. Amém? Era um pecador, andava sem Jesus. Era um pecador, andava sem Jesus. Não tinha esperança, nem da divina luz. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Era um pecador, andava sem Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e com 50 mil
Diante de Deus, amém? E assim nós estamos chegando no final. Terça-feira nós estamos orando aqui à noite, né? Quinta-feira estaremos aqui, estudo bíblico, louvado seja Deus. Quarta-feira as irmãs estão aqui à noite, amém? E sábado estamos aqui pela manhã também orando, amém? Vamos continuar nessa garra, nessa luta, porque o nosso Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, amém? Glória a Deus, Deus abençoe os irmãos. Domingo é dia das mães, né? Domingo? Amém. Domingo que vem, né? Aí eu estou esperando o pastor, ele estava ontem, me mandou uma mensagem que ele estava viajando, não sei se ele chegou hoje ou amanhã, para a gente conversar, ver se tem uma pessoa, uma irmã trazer uma palavra aqui no domingo, né? Para nós é bom, né? Aí nós estamos na expectativa, ele me mandou um áudio me dizendo, olha irmão, eu estou chegando, quando eu chegar a gente conversa melhor, eu digo certo. Aí deixa ele chegar para a gente conversar, e assim vamos continuar, filho. Quero dizer a nossa irmãzinha, continue vindo nos cultos, estamos aqui juntos, em nome de Jesus, para orar, buscar a presença de Deus, né? Deus abençoe, ela vem, quem sabe a mãe também vem, o pai, né? Deus abençoe. E domingo a gente quer ver todo mundo aqui buscando o Senhor e recebendo as bênçãos de Deus, amém? Vamos levantar nossas mãos, buscar Deus em oração. Amado, querido Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por cada palavra e pela oportunidade que todos nós nessa noite aqui estivemos e ouvimos a palavra, meditamos em Deus, meu Pai. Teu Espírito Santo em nossa vida opera poderosamente, nos abençoa, nos guarda, nos livra da tentação do mal, abençoa nossas famílias por toda a terra, meu Deus, abençoa toda a igreja de Deus nesse mundo, visita todos os irmãos nessa noite em toda a terra, nos lares, viajando no hospital. Deus vai operando através da palavra, fala o coração dos ouvintes, fala o coração do pecador, que Jesus Cristo está voltando, que Jesus tem uma salvação para a alma de cada pessoa que arrepende ao Senhor, crendo nele como seu Salvador, aleluia. Vai abençoando, meu Deus, operando toda a nossa comunidade, todas as nossas famílias e vizinhança, meu Deus. A presença de Deus seja com todos nesta manhã, nesta noite gloriosa. O Espírito de Deus esteja em toda a terra, meu Pai, abençoando todo o cristianismo e todas as famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Que o Senhor nos despede todos em paz, com a direção da presença do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja nesta hora, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Obrigado, Jesus, fica conosco, em nome de Jesus, amém. E assim estamos pedindo. Pedir a nossa irmãzinha, sempre teremos culto quinta-feira, domingo nós estamos aqui, dia das mães, diga a sua mãe, nós queremos ver ela aqui domingo junto também conosco, viu? Dia das mães, Deus vai